sei se... Bom, acho que começamos aí, então acho que a ideia é da gente dar continuidade na discussão sobre os sistemas de informação aí da assistência estudantil. Na semana passada a gente iniciou uma discussão sobre dois sistemas aí. Eu vejo que talvez eles seriam complementares se a gente conseguisse juntar eles, assim. Eu acho que o sistema apresentado pela Unifal, ele tem uma característica muito interessante da gente poder, talvez, pensar alguns subsídios, alguns elementos antes, digamos assim, de problemas acontecerem. Acho que o sistema apresentado tem uma proposta um pouco diferente depois do que a gente conversou um pouco sobre o sistema da FURG, que me parece um sistema mais completo em termos de assistência estudantil como um todo, vincula a questão das bolsas, dos estudantes assistidos, etc. Eu acho que ele tem um outro propósito, assim, quando a gente fala de sistemas, e aí eu acho que a gente pode ir listando algumas discussões. Não sei se aqui a gente consegue entrar na parte mais técnica do sistema, se a gente tem alguém aqui com alguma familiaridade ou leitura, pensando em como elaborar os sistemas, etc. e tal, para quem não tem, não sei se a gente tem essas condições, mas acho que a gente pode ir um pouco na linha do que a gente tem de necessidades e também na linha, talvez, daqueles colegas aqui que já têm algum tipo de experiência em algum sistema e podem ir colaborando. E aí a gente talvez entre em alguns pontos que me parecem que não são tão pacíficos, a dependendo da instituição, dos profissionais, que é quem acessa os registros, como o registro é feito, quem pode olhar, qual é a informação que é de sigilo de um tipo de cargo de profissional, qual outra informação é de outro, mas eu acho que a gente pode ir numa rodada assim um pouco para contar o que cada um que está aqui hoje, ou cada instituição, tem ou não tem de sistema, assim. Eu vejo aqui da Unifesp a gente tem algumas pessoas, talvez esse é até interessante, né, porque a gente é multicamp, talvez a gente tenha coisas diferentes, mas é isso, acho que a gente pode usar isso um pouco para conversar assim, sobre isso. Assim, eu, pensando um pouco na semana passada, são dois sistemas com características bem diferentes, embora ambos sejam bem interessantes assim, para a gente pensar as nossas questões. Assim, e não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas eu acho que um pouco do que eu tinha lido, assim, e conversado, e junto com a Michelle, quando a gente olha um pouco da perspectiva internacional, esses sistemas que eles chamam de sistemas de alerta, assim, ou seja, que você consegue prever algum tipo de situação a partir dos indicadores que vocês colocam, sendo os mais comuns a questão das notas, rendimento acadêmico, para pensar evasão, etc. e tal, mas na semana passada a gente também viu outras características aí um pouco mais próximas de pensar a questão da saúde mental, usar outros indicadores. Eu acho que esse tipo de sistema seria bem interessante para a gente. Eu não sei em que medida a gente conseguiria conversar, uma vez que as nossas instituições elas já têm sistemas, pelo menos essa parte que a gente fala de nota, coeficiente acadêmico, falta, etc. Esses dados, eles, digamos assim, eles já estão num sistema. Seria meio que uma possibilidade de criar algo em alguma coisa que já existe. Já essa parte, por exemplo, mais próxima da saúde mental, etc., eu não sei se a gente já tem dados, se todas as instituições têm dados. Eu sei que na Unifesp a gente tem a pesquisa com os ingressantes todos os anos, e aí o questionário traz alguns elementos nessa direção, mas ter esses dados tabulados, não necessariamente quer dizer que a gente tenha um sistema e consiga trabalhar com isso depois que esses dados vão seguindo ao longo do semestre. Estou falando isso, mas acho que podemos passar a bola, queria saber se alguém quer comentar alguma coisa e tal. Fiquei ainda nessa primeira parte aí, aprendizagem e saúde mental, para depois talvez a gente conversar sobre outras questões da assistência estudantil como um todo. Mônica? Eu vou comentar, até porque eu não sei se hoje eu vou conseguir ficar em toda a reunião. Então, eu queria comentar um pouco
da nossa experiência. Boa tarde para todo mundo, gente. Para quem eu não conheço, eu sei que tem vários colegas da Unifesp aqui. Então, para quem eu não conheço, sou a Mônica, sou a pedagoga da equipe do Núcleo de Apoio Estudante da Unifesp no campus Baixada Santista. Depois eu gostaria, inclusive, que os colegas ou do mesmo campus ou de outros campi me complementassem na experiência que a gente está vivenciando. Mas a nossa experiência com, eu nem chamo de sistema ainda, porque ainda não é um sistema, né? Com o que a gente está construindo, começou mais ou menos no final de 2019, logo que eu e a Tainara tínhamos acabado de entrar na Unifesp, e eu imagino que isso já vinha com os meus colegas nos outros campi de antes, mas lá na Baixada a gente começou uma conversa no final de 2019, porque a gente estava muito incomodada em não conseguirmos estratégias para os nossos registros que fossem mais coletivas, né, e que nos permitissem. Bom, então eu tinha estudante X que era atendido por mim, pela minha outra colega, pelo meu outro colega, pelo meu outro colega, que íamos refazendo perguntas milhares de vezes e o estudante ia responder as mesmas coisas muitas vezes e dizer as mesmas coisas muitas vezes. Então, nós queríamos formas de termos esses registros coletivos e termos esses registros e esses acompanhamentos, né, de uma forma mais sistematizada. Começou assim, nessa ideia muito lá atrás. E aí a gente começou um desenho do que a gente gostaria, que a gente não chamava de sistema ainda. Aí a gente foi tentando criar um nome, enfim, mas não tinha um nome de sistema ainda. Só que nós temos um colega, e aí, naquele momento, esse colega foi fundamental, que era um colega do TI, que falou, não, gente, mas eu consigo ajudar vocês, né? Se for algo simples, a gente consegue montar, enfim, alguma coisa que possa auxiliar o trabalho de vocês. A gente fez um desenho, no começo foi um desenho no Word, né? Que a gente não sabia outra forma de fazer, ninguém sabe, ninguém aqui é muito bom, né? Da nossa equipe, ninguém é muito bom na tecnologia, então o nosso desenho foi no Word, do que a gente precisava. E aí, enfim, essa conversa foi se desenrolando num primeiro momento localmente, mas depois, já no contexto de pandemia, de trabalho remoto, essa conversa se ampliou, e hoje é uma conversa ampla aqui com os colegas dos outros campi, né? Enfim, a gente vem se debruçando sobre uma construção que contemple, né, todos os NAIs, enfim, que a gente possa, uma construção mais robusta, né, e mais qualificada nesse aspecto. Hoje ainda, a gente, é interessante pensar, assim, que essa construção coletiva, ela está colocando muitas dúvidas que a gente nem sabia que a gente tinha, né, então toda vez que a gente vai conversar junto, a gente fala, não, mas espera, a gente não tinha pensado sobre esse detalhe, né, esse detalhe, aquele detalhe, quem acessa, quem não acessa. Semana passada eu gostei muito dos relatos das colegas do grupo, né? Então, também entendendo que são sistemas que se complementam, então a gente ficou assim depois conversando sobre quantas coisas interessantes tinham nos dois sistemas, né? Então, as perguntas que eram feitas e a forma como são feitas as perguntas no sistema da Unifal, né? E o quanto o sistema da FURG também é robusto e parece ser bastante completo, né, para assistência estudantil, considerando outras questões também, que as meninas, depois que lidam com o PAP especificamente, podem complementar, né? Conversei com a Tainara sobre isso, porque parece um sistema que agrega coisas diversas, né? Então, foi bem interessante. Hoje, ainda nem sei se é uma dúvida, acho que a equipe que está se debruçando sobre esse sistema nos NAIs, a gente tem avançado na conversa, então não vou chamar de dúvida, assim, mas uma questão que a gente ainda pensa muito são essas questões dos acessos, né? Então, quem acessa o que em cada momento, em que momento aquilo que eu registro é um registro para toda a equipe, em que momento é um registro pessoal, né? Acho que isso ainda é uma coisa que a gente ainda está construindo, está discutindo sobre. E a discussão da semana passada, a mim, ela fez pensar sobre que outras coisas eu queria agregar nas ideias que a gente tem atualmente. Então, depois a gente foi para a reunião e aí
a gente fica pensando mais um monte de ideia que a gente queria juntar com o que a gente já está fazendo. Então, aí a gente às vezes tem que falar, não, calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Vamos construir um primeiro e a gente vai complementando. Então, foi um pouco isso, foram essas as minhas impressões. Eu só vou complementar um pouquinho do que a Mônica falou, né? A gente tem essa ideia do sistema NAI, né, de todos os NAIs, Núcleos de Apoio Estudante, aqui da Unifesp, mas é preciso lembrar que a gente tem outros sistemas, né, dentro da Unifesp. Então, gente, desculpa para quem não me conhece, eu sou assistente social do NAI Baixada, né, do campus da Baixada Santista da Unifesp, e trabalho junto com a Mônica, né, no campus. Então, essa ideia do sistema, né, dos núcleos de apoio ao estudante serviria mais para integrar todos os outros sistemas, porque hoje a gente tem vários sistemas, né, o sistema da secretaria, que é o CIO, a gente tem o sistema de controle de bolsas, a gente tem o sistema PAP, né, que é o auxílio estudantil da Unifesp, e nenhum dos sistemas se conversam, né? Se conversam até certo ponto, mas não são integrados. Então, seria muito importante que a gente tivesse essa integração para a gente evitar esse monte de abas que a gente tem no nosso computador. Quando vai fazer uma análise socioeconômica, tem que abrir vários sistemas de uma vez, e isso acaba dificultando o trabalho, né? Então, a gente está caminhando nesse sentido de construir esse sistema integrado, né? Espero que a gente consiga. Mas foi interessante no outro encontro a gente ver, né, um sistema de fato ali, que nem o da FURG, que é um pouco mais completo, para a gente ver isso materializado, né? Como que poderia ser. Então, achei bem bacana. Não sei se mais alguém quer complementar, outra pessoa quer falar. Eu coloquei algumas questões aqui no chat, mas mais num sentido de provocação. Vou passar para Solange, assim, mas eu acho que assim, uma coisa importante para a gente pensar é para que a gente quer um sistema, né? Eu acho que ele pode cumprir várias possibilidades desse querer, mas ter um pouco claro do porquê a gente precisa de um sistema, acho que ajuda a gente a pensar, inclusive, a ver esses dois sistemas que a gente viu na semana passada, esses dois modelos, para pensar as nossas questões. Solange? Oi, boa tarde. Eu sou assistente social do Instituto Federal de Santa Catarina, estou aqui meio de metida, né? Eu fiquei sabendo do curso de vocês, achei muito interessante, porque nós também estamos nessa batalha, né? De ter um sistema mais completo, que a gente consiga atender melhor os nossos estudantes, planejar melhor os auxílios que a gente concede, fazer o acompanhamento, né? E toda essa questão da permanência e êxito, que eu acho que é tão importante para todos nós, mesmo institutos e universidades, né? Nós temos, então, um sistema que é muito similar ao da FURG, que nós elaboramos, nós desenvolvemos dentro do IFSC, implantamos em 2017, mas ele não está finalizado, a gente está sempre aprimorando ele, sempre melhorando, né? Então, a minha intenção de participar aí com vocês é nesse sentido também, de eu conhecer experiências novas, e sistemas novos e relatos de vocês, para a gente também estar podendo melhorar o nosso. Nós trabalhávamos com planilhas, né, até 2016, tudo era controlado em planilhas, era muito complicado, porque nós temos 22 campos, né, então ficava bem complexo administrar e fazer o acompanhamento desses alunos. Então a gente desenvolveu esse sistema, e nós trabalhamos com índices de vulnerabilidade social aqui, né, então, o nosso sistema, ele permite que a gente gere os índices a partir dos dados dos alunos que a gente insere dentro do sistema,
e a partir desse índice a gente consegue fazer as chamadas de concessão dos auxílios todas automatizadas ali dentro do sistema, né? Estamos agora começando o projeto de uma outra etapa do sistema, que é uma etapa de inscrição do aluno para ele poder fazer sozinho, porque hoje a gente tem uma intermediação, né? O aluno ele entra em contato com os núcleos pedagógicos que a gente tem em cada campus, faz entrega da documentação, a gente tem comissões de análise de renda nos campos, eles fazem essa análise e a partir dali a gente insere os dados no sistema, gera esse índice e começa a trabalhar com o gerenciamento do índice e dos auxílios dentro do sistema. Esse sistema ele permite que a gente insira praticamente todos os auxílios dentro dele, gerencie todo o fluxo do processo administrativo lá dentro, e a gente tem 6 perfis de acesso diferentes, né? A gente tem um perfil que é só do assistente social, que ele tem mais as questões mais privativas, informações sobre a análise do índice, né? Que são mais privativas. A gente tem um acesso que é de todo o núcleo pedagógico, que daí permite que vários profissionais ajudem a administrar essa parte de envio dos pagamentos, dos alunos, né, façam esse gerenciamento de ativar, desativar, manter ou não manter os auxílios, né, toda essa parte de acompanhamento nesse sentido, né. Temos um perfil financeiro, né, então os pagamentos eles são enviados dentro do sistema, a lista é gerada dentro do sistema, o financeiro acessa essa lista, baixa, insere no CIAF, tá, e depois informa no sistema se o pagamento foi finalizado ou não, e se não, qual o motivo, e se necessário, devolve essa informação para a coordenação pedagógica, para que eles possam verificar, né, o porquê, o motivo pelo qual não foi finalizado, né, porque às vezes o estudante informou o número da conta errada, e aí é devolvido, depois encaminhado novamente, então ele permite fazer todo esse fluxo, né, processo financeiro. Temos um perfil de consulta geral, que é da gestão e dos auditores, quando nos é solicitada a auditoria interna, né? Temos um outro que é de documentos, que ele está funcionando hoje, parte dele, né? Porque a gente pretende finalizar uma etapa em que as comissões de análise de renda possam inserir o processo também todo ali dentro. Ele não está finalizado, mas hoje já é possível inserir documentos dos alunos dentro do sistema, ele já está preparado para isso, a gente só precisa finalizar algumas interfaces deles, né? E temos um perfil que o aluno pode consultar o índice dele, e todos os demais servidores também podem consultar a parte de relatórios, então os relatórios financeiros da assistência estudantil ficam disponíveis para toda a comunidade acadêmica, né? Para ser visualizado, para ver como é que está sendo executado o orçamento da assistência estudantil, né? Então, a gente está agora, eu trabalho mais essa parte de projetos para desenvolver, né, para a gente continuar desenvolvendo o sistema, e em paralelo a gente também está desenvolvendo, já está pronto o projeto, a gente trabalha com o sistema acadêmico SIGA, não sei se alguém de vocês conhece, e a gente vai desenvolver dentro do módulo assistência deles, a gente não usa esse módulo assistência, porque ele não estava de acordo com a nossa realidade, e quando ele foi implantado, a gente já estava meio que caminhando com o nosso sistema, né? Então decidimos deixá-lo fora, mas ele está integrado, então, por exemplo, se um aluno cancela a sua matrícula, o nosso sistema, ele atualiza diariamente, né, os dados, então, ele busca todos os dados do aluno no sistema acadêmico, se a matrícula dele está cancelada, ele cancela automaticamente o auxílio, né, então ele faz essa integração já, a gente já programou ele para fazer isso. Mas dentro desse módulo de assistência, a gente está pretendendo desenvolver que é de um registro, atendimento dos estudantes. Então, para fazer essa outra etapa que a outra universidade apresentou, separado, né, que agora eu esqueci o nome da menina que apresentou, me desculpe, mas que é justamente essa parte de acompanhamento, né, do atendimento mesmo do aluno lá, né, que fica para além, né, dos auxílios. Então, isso a gente ainda faz manualmente.
Então, a gente já fez esse projeto, a gente pretende integrar esses dois sistemas, que é o de gerenciamento dos auxílios, com essa parte do registro dos atendimentos, para daí também criar um acesso dos perfis psicólogo, assistente social, pedagogo, para poder fazer esses registros, e outros profissionais que também atendem em outras situações, né, independente das demandas que aparecem dos alunos nos núcleos pedagógicos, né. Então, não sei, só para compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência ali, mas a gente segue, então, fazendo essas melhorias no sistema. Para isso que a gente queria conhecer também o que vocês fazem, para ter ideias, né, para a gente poder fazer o melhor possível sempre, né. Mas eu fico à disposição, se vocês quiserem conhecer o nosso sistema, uma coisa assim, eu posso depois também mostrar para vocês, mas ele é muito similar a isso mesmo da FURG, só ele tem essa etapa financeira que o da FURG não tem ainda, mas o nosso já tem. Infelizmente, a gente também tentou essa integração direta com o CIAF, mas isso não é possível, porque tem algumas complicações com o Ministério do Planejamento, que eles não permitem, assim, que outros sistemas se integrem diretamente, né, com esse módulo. Então, tem algumas questões, assim, de TI né, que são mais complexas e que não conseguimos fazer ainda. Também ainda seguimos tentando, mas quem sabe a gente consegue fazer essa integração direta para evitar esse trabalho duplo, né, que se tem. Mas é isso, gente. Obrigada, tá, por permitir que a gente participe, assim, né, de fora mesmo, mas é muito bom trocar essa experiência com vocês, tá? Obrigado, Solange. Acho que se mais alguém quiser comentar um pouco sobre a experiência institucional, sobre o sistema ou as planilhas, a organização dos dados, fica à vontade também. Seja bem-vinda, Solange, para outras atividades. A ideia é a gente conseguir discutir não só esse tema dos sistemas, mas a ideia é a gente discutir vários temas que têm perpassado a nossa atuação profissional, né? Eu acho que, não sei se por conta da pandemia, alguns temas talvez tenham ficado mais presentes e mais constantes em algumas discussões como esse dos sistemas, porque eu penso que até algum momento antes da pandemia, embora a gente já tivesse a discussão sobre sistemas e formas diferentes, o que a gente quer registrar, etc., talvez a gente já tinha algum tipo de registro ainda físico, e acho que isso fazia com que talvez a gente fosse postergando um pouco essa discussão, e aí eu acho que a pandemia fez com que a gente tivesse que acelerar essa discussão. Então, fiquem à vontade, acho que para colaborar, trazer outras experiências, assim. Eu gostaria muito que um dia a gente conseguisse ter uma atividade com o pessoal da fundação a FUNP, né, que é da UFMG. A UFMG tem um modelo de assistência estudantil talvez um pouco diferente da maioria das instituições. Eles têm uma fundação de apoio que gere os recursos do PNAES, assim, que gere a assistência estudantil na UFMG. A fundação tem seus 90 anos e eles têm um sistema muito bom, assim, que eu acho muito completo, assim. Eu acho que seria muito legal se a gente conseguisse ter uma atividade com eles, seja por meio das nossas atividades do grupo ou qualquer outro grupo que se proponha, porque eu acho que eles têm um sistema muito interessante que serve para a gente conversar. Eles desenvolveram o sistema deles muitos anos atrás, assim, e eu acho interessante que eles conseguem conversar com os outros sistemas da UFMG. Então, por exemplo, quando você joga lá o registro de um estudante, por exemplo, o número dele de matrícula, você consegue saber se o estudante está pegando livro na biblioteca, se ele está indo no restaurante universitário, se ele tem passado por algum serviço de saúde, por exemplo, que a UFMG oferece, além das questões um pouco mais internas da própria assistência, se ele é na moradia, ou se ele recebe auxílio para moradia, se ele tem passado em atendimento com algum psicólogo ou algum tipo de atividade específica da assistência estudantil, eles conseguem ter uma visão bem global do estudante. Eu
quando eu conheci o sistema deles, assim, eu falei, nossa, a coisa é muito interessante, até a parte puxando mais para o meu lado, assim, como pedagogo, que eu achei mais interessante, é que eles conseguem, inclusive, olhar se o rendimento acadêmico do estudante, se ele está dentro do desvio padrão da turma dele. Então, por exemplo, que às vezes a gente vai lá e olha a nota do estudante, pode avaliar, assim, ele está meio mal ou está bem em relação ao rendimento acadêmico dele. E o software permite comparar o estudante com a turma dele, ou seja, vai ver se ele está dentro da média da turma, acima da turma ou abaixo da turma. E esse é um elemento assim que eu achei muito diferente de outros sistemas que eu conhecia, e que seria bem legal se a gente um dia conseguisse ter. Eu não sei se alguém aqui também conhece o sistema que eles usam lá na FUMP, ou se alguém tem algum sistema parecido que consegue conversar com o da graduação, mas eu acho que seria bem legal. O lado interessante, até coloquei outra observação aqui no chat, é que eles desenvolveram esse software deles, e isso, embora pareça que demande mais tempo, e agora parece que a gente demanda um pouco mais tempo do que o tempo, por conta da escassez de pessoas que dominam a linguagem mesmo para pensar os sistemas, mas me parece que no longo prazo é uma vantagem para a gente conseguir desenvolver esses sistemas, assim, além de gerar um conhecimento para as próprias instituições, é a possibilidade da gente ir atualizando, né? Eu acho que para quem está na assistência estudantil, quem já está há 2 ou 3 anos, já deve ter percebido que a gente vai mudando, né? Se a gente olhar os nossos relatórios, algumas coisas foram mudando, e a possibilidade de poder ajustar o sistema para algumas questões me parece interessante, embora institucionalmente, às vezes, a gente não tenha a capacidade de fazer um sistema para agora, para esse semestre, para o semestre que vem, parece que é uma coisa mais longa. Mas, sei lá, só colocando algumas questões assim, antes de entrar em outras mais específicas sobre quem registra, níveis de acesso, etc. e tal. Carol? Boa tarde, pessoal. Também me apresentar, né? Sou Ana Carolina, assistente social aqui da Unifesp, no campus de São José dos Campos. E antes, né, de pular esse assunto, também, até pensando um pouco nisso que você colocou, Carlos, sobre a gente pensar mesmo, né, sobre a questão de ter um sistema, como que ele pode nos ajudar e as formas de elaborar esse sistema. Eu nunca tive acesso a um sistema adquirido, vamos dizer, comprado, sei lá, né? O sistema que a gente foi desenvolvendo aqui para assistência estudantil, fomos nós que fomos pensando e discutindo e montando, né? A nossa experiência com esse sistema, o que eu gostaria de dizer, que é interessante ter um sistema que atenda a nossa necessidade, porque ele nos atende e amplia, né? Eu percebi isso, né? A gente tem uma ampliação das nossas possibilidades, tanto de atendimento, de organização do trabalho, né? Principalmente no nosso caso né, dar conta de toda essa papelada e tudo mais. Então, a gente parece que vence uma etapa com o uso do sistema. Porém, a gente tem que ter em mente que é algo muito demorado. Eu não sei como é nas outras instituições, mas aqui conosco houve uma demora no sentido da elaboração, mas entendendo que esse tempo que isso demorou foi necessário até para o nosso amadurecimento daquilo que a gente realmente quer, da gente repensar se aquilo realmente é necessário, aquela aba, aquele documento, enfim, aquele procedimento dentro do sistema, mas também considerando as limitações das instituições, né? Aqui particularmente falando da nossa. Né? Não temos um corpo de servidores que dê conta de abrir um sistema de bate-pronto. Né? Então, tudo vai no ritmo que, às vezes, nos angustia um pouco, porque a gente quer as coisas prontas mais rápido um pouco.
essa demora. Deu muito a pena. Travei? Voltei. Voltou. Voltei. Eu tenho deixado a câmera desligada porque a minha internet oscila bastante. Então, eu vejo que mesmo assim é importante, mesmo vencendo essa etapa que eu estava dizendo, né? Do tempo que isso demora, e eu digo tempo no sentido de anos mesmo, sabe? Uns 5 anos a gente, né? Você deve ter acompanhado aí meio que de longe, mas foi em torno disso, né? Uns 5 anos a gente teve em várias fases, né? A gente começou a esboçar ele, assim como a Mônica falou, né? Do sistema da Baixada, que agora vai ser de todos nós daqui, né? Mas a gente começa a esboçar isso no Campo São José em 2012, 13 mais ou menos, para ele startar e começar a rodar em 2020. São mais tempo. Então, desde os primeiros esboços, foi 5 anos depois que a gente apresentou o esboço pronto para a pró-reitoria. Antes disso, a gente foi fazendo os esboços aqui em São José, junto com os bolsistas, estudantes de ciência da computação. Então, foi assim, de pouquinho, né, devagar, mas o bom é que isso vai amadurecendo. E uma vantagem que eu vejo também da gente desenvolver com a própria universidade é porque a gente tem abertura para fazer essas melhorias. É claro que a gente não vai conseguir mudar, e também não sei se é interessante mudar muita coisa, porque aí cada coisa que a gente muda, a gente pode perder um determinado histórico, um determinado registro, uma forma. Então, de anotar e de registrar, que eu acho que às vezes não vale a pena. Mas eu acho interessante porque a gente tem aberturas para fazer essas adaptações, como a Solange mesmo colocou, que o sistema vai sendo aprimorado. E não tem como, a gente vai aprimorando mesmo, né, no decorrer, isso é bem legal. Então, assim, essa é as nossas experiências daqui, né, com esses sistemas. Solange. Era só para complementar um pouquinho do que a Ana falou. Foi super importante a gente ter desenvolvido aqui. Nós demoramos um pouco também, Ana, foi uma demanda antiga e praticamente assim teve que estourar uma bomba lá para que a gestão decidisse priorizar, sabe? Ó, é necessário, e nós fizemos reuniões e sentamos e colocamos as cartas na mesa, ó, é necessário priorizar porque é impossível administrar milhões em planilhas de cálculo, né? É impossível você atender bem um aluno, milhares de alunos, né, tendo tudo registrado em papel, com poucas pessoas para atender, você não tem condições, né? Então, aí nós começamos a fazer esboços também, tínhamos um estagiário, começamos a desenhar ele, e depois a TI entrou na jogada e nos ajudou muito, né? E eu fiquei à frente do projeto. Uma coisa que é importante, assim, pela nossa experiência que nós percebemos é que enquanto você vai fazendo as atualizações do sistema, ele tem que ficar sob responsabilidade de determinadas pessoas no departamento, no setor, porque se todo mundo tiver acesso para pedir atualizações, ele vira um Frankenstein, né? E aí acontece isso um pouco que tu falasse, Ana, de se perder histórico, de uma funcionalidade sobrepor a outra, aí você mexeu aqui, você estragou o que estava funcionando, né? Então é um projeto contínuo. A gente desenhou ele tem, né? A gente usa muito aqui o Trello, não sei se vocês conhecem o Trello, o Kanban, que são ferramentas para a gente trabalhar com tarefas e executar atividades. Então a gente usa muito isso no desenvolvimento do sistema, porque fica o registro do que já foi feito, né? E a gente desenha o fluxo do sistema. Então, sei que se eu mexer e incluir uma funcionalidade nova, eu tenho que saber aonde isso vai impactar nas demais para eu não estragar o que já está feito e para não perder histórico, né? Então, isso é bem importante. Então, tem que ter isso bem desenhadinho então a gente tem quem cuida da área de negócio, que é a nossa diretoria, né? Diretoria de Assuntos Estudantis, e a TI só faz atualizações, só mexe no sistema, só corrige erros ou coisas que são relatadas por nós.
Então, todos os campos se reportam a nós, né? Isso chega lá para mim, para minha colega. A gente analisa, porque às vezes não são nem problemas de TI, são questões de usabilidade, ou, né? Não saber usar direito, então às vezes acontece, porque daí entram pessoas que não tiveram capacitação, enfim. Então a gente faz essa triagem e a gente só encaminha para TI o que realmente tem que fazer e se é possível fazer. Então a gente tem esse trabalha muito de perto com o pessoal de TI, né, para não acontecer isso. Mas, de fato, a gente teve essa experiência, assim, de comprar um sistema que foi o SIGA, e, e corrigir e arrumar é muito pior do que você desenvolver já com as regras que vocês utilizam, né, de acordo com a forma como vocês trabalham. Então, é mais fácil ir desenvolvendo, por mais que demore um pouco mais de tempo, do que corrigir coisas que não estão tão adequadas à sua realidade. Então, o que a gente tentou fazer um pouco foi ver outras realidades e construir o nosso de acordo com as ideias, né? Então, isso é um pouco que eu estou fazendo aqui hoje, é vendo as ideias dos colegas para avançar e melhorar o nosso. Então, isso eu acho muito legal. É sempre bem melhor se é possível, mas de fato tem que ter uma priorização da gestão no sentido de dizer, olha, agora o foco é elaborar, desenvolver esse sistema, é resolver isso aqui, né? Mas ter um desenho, ideias do projeto é muito importante. Então, a gente chega com a coisa já, ó, tá aqui, eu preciso que faça isso aqui. Então, a coisa flui mais rápido no desenvolvimento, né? E só para, né, a gente aprendeu isso a duras penas, de fato, né, quando nós trabalhamos para customizar o sistema acadêmico foi bem complexo, mesmo que agora a gente tem essa integração com o acadêmico, a gente consegue ver nota, histórico e, né, faltas, tudo isso a gente já consegue ver, a gente não traz para dentro do sistema para não deixar ele tão robusto, mas a gente consegue ver e fazer esse acompanhamento, a ideia é depois trazer algumas coisas para dentro, o próprio boletim, o histórico escolar, né, algumas questões assim. A gente também está finalizando a implantação do sistema de estágio, então a gente quer estar fazendo essa conexão com todos os sistemas, a partir desse que nós desenvolvemos, né? Só para... Tá? Boa tarde, eu acho que sou eu agora, eu estou logada no sistema da assistência estudantil. Meu nome é Lília, eu trabalho no Instituto Federal de São Paulo, então também eu sou, de uma certa forma, uma curiosa aqui, porque eu sei que a maioria dos participantes são de universidades. Eu queria só compartilhar com vocês algumas situações que são decorrentes quando eu tenho um sistema que foi importado, né, assim, externo. Foi o caso do Instituto Federal, ele fez a compra do sistema do SWAP, que é um sistema que originalmente ele foi produzido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? E as vantagens que nós tivemos assim, no primeiro momento, que acho que assim, é uma diferença muito grande com relação a vocês que trabalham nas universidades, é que a gente precisa utilizar um sistema que atenda ao mesmo tempo a modalidade de educação básica e ensino superior. E eu tenho uma equipe muito reduzida na reitoria do núcleo de tecnologia da informação. Então, eu acredito, né, porque quando eu ingressei no Instituto, o sistema ele já havia sido adquirido, que em parte essa pressa foi uma compra de um sistema que já atendia essas duas modalidades de ensino e que você minimamente conseguisse gerar relatórios, enfim, conseguir realizar um acompanhamento desses estudantes, que isso é um desafio quando você trabalha no instituto que oferece essas modalidades de ensino, né? Ele é pensado, eu não sei se vocês de alguma maneira tiveram acesso, se alguém aqui que também é de outro instituto federal, no caso do SWAP, ele é pensado em módulos, né? Então, algumas informações eu não tenho no módulo da assistência estudantil, mas eu consigo acessar no módulo de ensino, né? Então, alguns relatórios mais gerais, enfim. Eu tenho um módulo, por exemplo, da extensão, que no último ano ele foi atualizado, ele está diretamente vinculado à assistência estudantil. Então, os alunos da assistência estudantil que eles recebem bolsa de extensão, eu já tenho esse dado, ele não precisa me informar, ele não precisa fazer um upload dessa documentação, né? Falta uma integração na questão do módulo do estágio, tem um módulo de saúde, que eu acho que é o último que eles vão atualizar junto com a EFRN, mas todo pedido que a gente faz de atualização
sempre a gente volta naquela questão da reunião anterior. Então, vocês vão ter que entrar numa fila, que nunca é muito transparente qual que é o critério, qual que é a prioridade nessa fila. E aí eu tenho que fazer, o Instituto Federal tem que fazer uma negociação, né? Tipo, São Paulo com Natal, para verificar quando que essas atualizações ou esses ajustes dos sistemas, eles podem ser realizados. Então, isso acaba sendo mais moroso, assim, do que realmente você ter um sistema próprio, né? No último ano, foi a primeira vez que a gente utilizou um sistema em que as inscrições na assistência estudantil são completamente online, então os alunos, eles fazem a inserção da documentação, né? E o que a gente verificou é que, além do treinamento que a gente precisa fazer com os servidores, porque tem uma entrada de novos servidores, enfim, redistribuição, é isso, a gente precisa fazer treinamento com os servidores da assistência estudantil para que eles possam utilizar e conheçam as ferramentas que existem, quais são os relatórios que eles podem fazer extração, mas também, atrelado a isso, uma produção de material de instrução para os estudantes que têm interesse nos auxílios, porque como a gente trabalha com um público que tem muita dificuldade, né, já tem essa questão da vulnerabilidade econômica, desigualdade social no país, que é incrível, assim, é muito profunda, obrigar com que os alunos, eles façam o acesso a um sistema, quer dizer, também tem essa questão da discussão da inclusão digital, qual que é o nível de acesso que esse público da assistência estudantil tem, né? Então, como que a instituição ela vai pensar os alunos que não têm acesso, como que ela vai oferecer laboratórios de informática, um agendamento, como que eles vão fazer isso, né? Pensar tipo, nessas rotinas, mas também a produção de um material de apoio ilustrativo para que ele pudesse explicar da forma mais didática possível quais são os documentos que eles precisam inserir. Isso a gente viu que era uma dificuldade muito grande dos alunos, né? Então, acho que essa discussão do sistema, mas também está muito atrelada à produção de materiais. E aí, nesse caso, uma dificuldade que a gente tem muito grande, eu não sei como que acontece nas instituições de vocês, é que os profissionais da TI, eles não se enxergam, por exemplo, que a demanda de produção de tutorial é uma demanda deles. A demanda, pelo menos assim, eu estou falando de São Paulo, é um recorte, a demanda para eles é desenvolvimento. Eu sou um desenvolvedor, então eu tenho que desenvolver, eu tenho que trabalhar com códigos de programação, enfim, mas a produção do material, não. Então, essa é uma dificuldade que a gente também enfrenta para tentar tornar esse sistema mais acessível e fácil para os estudantes. É isso. Michele, tá por aí. Oi, gente. Eu penso, às vezes, o sistema é uma boa forma, né? Quem tem essa possibilidade de ir pedindo para o NTI. Aqui a gente tem um problema com a tal lista de prioridades do núcleo de tecnologia. E aí, na última atividade até a gente comentou, né, que está fazendo um documento assinado por várias pró-reitorias para solicitar que esse sistema que a gente chama hoje de busca ativa, que é identificar precocemente o aluno que se enquadra em alguns preditores de evasão, a gente pede que esse sistema ele tenha prioridade nessa lista do NTI, já que não é uma demanda exclusiva da pró-reitoria de assistência estudantil, né? Ela deve ser vista como uma prioridade da instituição. Mas eu penso que uma boa forma da gente pensar em o que a gente precisa nesses sistemas, ou o que a gente pode construir de caminhos, são as perguntas que a gente faz no dia a dia do serviço e que são muito difíceis de responder, né? Por exemplo, né? Quais alunos apresentam perfil de evasão, né? Os preditores de evasão, que são aqueles alunos, por exemplo, que começam a faltar muito, que trancam disciplinas, que tem uma queda no rendimento. Então, essa é uma pergunta que a gente tem no nosso dia a dia e que é muito difícil responder se a gente não tem um bom sistema. A gente tem que fazer isso manualmente, tirando
dados geralmente do sistema acadêmico. Então, os serviços poderiam ter sistemas, né, similares ao sistema acadêmico, mas que nos deem facilmente resposta a essas perguntas que a gente tem. Outra questão é como estão os alunos que já passaram por acompanhamento ou que participaram de alguma intervenção do serviço, né? Como eu faço para encontrar esses alunos aí no seu percurso acadêmico e saber como eles estão. Também é uma coisa muito difícil para a gente fazer esse acompanhamento longitudinal dos estudantes e que é muito importante para a avaliação do impacto que tem a nossa intervenção, né? Porque às vezes a gente não vê esse impacto imediatamente, né? Vai demorar alguns semestres para isso se concretizar, por exemplo, em termos de desempenho acadêmico, número de disciplinas que esse aluno estava devendo, enfim. Então, eu penso que para a equipe pensar nesse sistema, esse é um bom caminho, né? Quais perguntas eu tenho diariamente que seriam importantes para mim ter essas respostas, para planejar, para diagnosticar o meu trabalho, e que é muito difícil conseguir. Então, quem tem a possibilidade de um NTI aí mais acessível, né, sem essas listas de prioridades, é mais tranquilo, eu acho, né? Para a gente isso ainda não é realidade. O nosso NTI tem uma lista aí que a gente não conhece, né? Inclusive foi pedido mais clareza em relação ao que é essa lista, quais são os sistemas que estão na frente, então, para que a comunidade acadêmica decida, de fato, o que é prioridade ou não, porque a prioridade não pode ser definida pela ordem de chegada. Mas, enfim, é isso. Eu vou sair um pouquinho, gente, e daqui a pouco eu volto, tá bom? Tem um atendimento agora que eu não posso adiar, e aí eu volto em seguida. Solange. Oi, desculpa, eu esqueci de baixar a mão, Carlos. Eu estava colocando aqui no chat algumas contribuições, né, para o pessoal. Ali, eu esqueci o nome da menina que apresentou ali sobre o SWAP, mas o IFPB, ele usa o SWAP, tá? Talvez seja legal vocês fazerem um contato lá, e eles estavam desenvolvendo o sistema da assistência estudantil deles dentro do SWAP. A gente fez uma apresentação do nosso sistema lá para eles em 2019, quando eles estavam desenvolvendo o deles, e é bem interessante também, tá? E essas listas de prioridades, eu acho que é um problema de todo mundo, né? Porque, infelizmente, a gente não tem equipe de TI grande o suficiente para dar conta das demandas que as instituições têm, que são muitas, né? Então, a nossa melhorou um pouquinho lá, a experiência do nossa melhorou um pouquinho, no sentido de quando eles começaram a deixar mais claro, né, a abrir, né, essas demandas. Então, como é que foi organizado? Cada diretoria tem um representante que participa das reuniões de priorização. Então, há reuniões de priorização da pró-reitoria e depois as reuniões que definem a prioridade institucional a partir das demandas que as pró-reitorias priorizaram, né? Isso acontece periodicamente. Então, a gente usa o Kanban para controlar essas demandas, né? Então, há um backlog, lá no Kanban se coloca todas as demandas de todas as diretorias e pró-reitorias, né? E aí, nessas reuniões institucionais é feito essas reuniões de priorização, então faz-se essa priorização de qual demanda que vai ser executada dentro de um determinado período, né? E aí, findado aquele período, ocorre uma outra reunião para ver como é que está o andamento, se já concluiu e se é possível priorizar outras demandas. E aí nós conseguimos avançar, sabe, nessa organização. Então, foi muito bom, o pessoal da TI conseguiu organizar dessa forma, e a gente sabe em que pé que está e se tem uma previsão de chegar nas demandas que a gente tem.
Ok, acho que, Solange, você fica à vontade. Acho que conforme a gente for comentando algumas coisas, como vocês têm um sistema, acho que você pode ir comentando vários tópicos, assim. Eu acho que essa questão da prioridade, nós temos realidades institucionais diferentes, assim, mas, de maneira geral, acho que quando a gente desenvolve alguma coisa pensando institucionalmente, quando as instituições elas são cobradas, digamos assim, por agentes externos, então, quando a gente vai lá para assistência estudantil, a gente sabe que a CGU, a Controladoria Geral da União, costuma fiscalizar por conta dos recursos financeiros. Então, por ter essa fiscalização, normalmente a gente caminha na organização desses dados, nem sempre num sentido de um sistema, mas a gente precisa organizar esses dados para uma espécie de prestação de contas. Assim, eu penso que, de maneira geral, quando a gente discute esses sistemas da assistência estudantil, muitas vezes a gente argumenta um pouco na nossa lógica de profissionais que estão atendendo, então, de quais informações eu quero acessar, quais informações, para mim, seriam importantes, enriqueceriam o meu trabalho. Às vezes a gente também argumenta um pouco pela lógica do estudante, ou seja, aquele estudante está sendo atendido pelo pedagogo, pela psicóloga, pelo assistente social, então isso também é interessante pela lógica, mas eu acho que pensando um pouco nesse caminho, assim, de pensar as prioridades, talvez a gente também precise pensar um pouco para o lado das instituições. O que é que esses sistemas produzem de relatório que talvez para as instituições sejam interessantes, assim, porque eu acho que esses sistemas, eles podem conseguir, né, para quem ainda não tem, dar conta talvez de algumas tarefas, um pouco esse lado do estudante, a gente no cotidiano dos serviços, no dia a dia, para acessar as informações e para produzir informações, mas também esse lado institucional, assim, eu acho que filtros e relatórios, na medida que talvez a gente tenha alguma informação que seja importante ou relevante, seja, por exemplo, o que a Michelle citou, da gente conseguir ter dados aí preditores de evasão, de reprovações, etc. Eu acho que produzir relatórios disso seriam muito interessantes, e nem sempre a gente olha um pouco para esse lado institucional na hora da gente pensar um pouco como talvez fazer uma propaganda do que a nossa demanda seja prioritária ou não. E aí a Solange, se quiser comentar, fica à vontade. Mas eu queria aproveitar que a gente está aqui para explorar um outro tema que na semana passada a gente não conseguiu muito, que é a questão dos acessos de quem, uma vez que a gente registre alguma informação a respeito de um estudante, de quem acessa ou não as informações e que tipo de informação também fica acessível para o próprio estudante, né? Acho que no exemplo da FURG deu para entender que algumas informações o próprio estudante pode acessar em relação a ele, e aí eu não estou falando das informações que a gente envia para a CGU, Tribunal de Contas, que isso tem a ver com a transparência, outro tipo de informação, mas na medida que eu converso com o estudante, converso sobre a vida acadêmica dele, etc., eu faço alguns registros, e aí acho que esse pode ser um dos temas para a gente conversar, que tipo de informações ficam acessíveis para esse estudante, por exemplo, no sistema, com o próprio login dele, e que tipos de informações diferentes profissionais da assistência estudantil podem compartilhar. Eu pergunto isso porque eu acho que essa discussão, de alguma maneira, ela perpassa a nossa própria concepção de assistência estudantil, assim. Então, tanto do lado da transparência, do que os estudantes podem acessar ou não, quanto a nossa própria concepção do que é assistência estudantil ou não, se a gente está fechando ela mais em alguns assuntos, talvez os mais clássicos, né, a alimentação, a moradia, ou os auxílios financeiros com nomes variados, ou se a gente pensa várias abordagens, e aí acho que esse pode ser um tema, não sei, pelas experiências que a gente ouviu, esses sistemas, os profissionais, eles têm níveis de acesso, né, e aí, por exemplo, todos os profissionais podem registrar suas informações, mas o acesso a essas informações, eles têm um certo grau de restrição de acordo com o cargo do profissional ou de acordo com alguma regra institucional. E aí eu não sei se vocês têm outras experiências, queria ouvir um pouco, assim,
eu não tenho tanto consenso sobre o que é melhor ou não, assim, mas eu diria que como pedagogo, quanto mais informações eu tiver, melhor facilita no trabalho, no sentido de atuar junto com o estudante. Eu não preciso de detalhes, mas, por exemplo, ter graus de informações da vulnerabilidade do estudante, por exemplo, isso facilita pensar algumas estratégias e algumas sugestões. Aí, por exemplo, saber se ele está estagiando ou não, para mim também é interessante. Evidentemente, para o assistente social, provavelmente é interessante, mas acho que para a gente, por razões diferentes. Eu não estou tão preocupado, talvez, em relação à bolsa dele, mas sim a quantidade de horas que ele dedica no estágio dele e pensando numa situação presencial, quanto tempo ele gasta no transporte público, etc. Então, pensando algumas situações, eu talvez não preciso de tantos detalhes, mas saber algumas informações são interessantes. Então, acho que é mais para a gente discutir, ver a opinião de todo mundo, como é que vocês pensam essa questão da gente compartilhar ou não compartilhar determinadas informações, né? Visto que temos os conselhos de classe, entendimentos diferentes, etc., mas eu penso que a assistência estudantil como algo relativamente novo, assim, extrapola um pouco algumas lógicas que a gente já tinha nas instituições. Então, acho que quem tiver alguma experiência, quiser compartilhar, fica à vontade para a gente explorar um outro tópico. Posso falar, Carlos? Estou aí falando de novo. Aqui no Sul, a gente teve algumas discussões junto ao Conselho Regional de Serviço Social, o CRES aqui da 12ª região, né, de Florianópolis, e relacionaram justamente essa questão do sigilo em relação à documentação do aluno, do que poderia ser colocado no sistema, o que não, ou quais informações que poderiam ter acesso a outros profissionais, né? Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, tem uma nota técnica lá no site do Conselho Regional, que é a nota técnica, acho que 01/2020, se eu não me engano, tá? Eu posso também, em outro momento, disponibilizar aqui para vocês, se for o caso, em que ficou meio definido, sim, o que seria sigilo profissional, sigilo institucional, né, até onde se poderia passar para auditoria algumas informações, né, então quais as informações ficariam disponíveis. Para nós foi bem importante, até por isso a gente atrasou um pouco a parte do sistema que é do acesso do aluno, justamente por isso que tu falasse, a gente tem níveis de acesso à informação lá dentro, atrelado a esses perfis que a gente criou no sistema, porque nem todo mundo vê tudo, né, então, por exemplo, dados socioeconômicos dos alunos, algumas informações pessoais dele não são disponíveis para todos, fica restrito hoje ao assistente social, por exemplo, né, e aí agora que a gente vai começar a trabalhar essa parte de acesso do aluno e de outros profissionais, então nós temos lá, já nesses 6 perfis que a gente tem, então nem todo mundo vê tudo, cada um vê o que pode ver, né, e o aluno, ele também tem acesso, por enquanto, ainda não a tudo. Então, a gente também vai estar melhorando isso agora, e a gente está fazendo essa discussão sempre, assim, né, o que a gente pode colocar, e nesse sistema que a gente fez o projeto agora de registrar o atendimento ao aluno também, o que cada profissional pode ver, né, em relação ao que está ali, o que é possível registrar ali também, né, por exemplo, né, principalmente os profissionais de cargos específicos, como o psicólogo, assistente social, não é tudo que você vai poder dispor ali dentro, né, disponibilizar, né, porque tem toda a questão do sigilo profissional envolvido nisso, né. Então, nós ali definimos que tem informações que nós não vamos colocar no sistema, por mais que sejam perfis de acesso privativo, né. Então, algumas coisas vamos continuar registrando à parte, né? Mas muita coisa a gente vai poder colocar lá e compartilhar, inclusive com coordenação pedagógica, com coordenação de curso, né? Dependendo porque nós criamos, o que a gente fez? A gente fez uma discussão
de quais seriam as necessidades de registro que as coordenações pedagógicas teriam, quais todos os profissionais que atuam nas coordenações, então, nutricionistas, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, os próprios assistentes de alunos, os assistentes administrativos também, né, dentro do que cada um faz, o que é importante registrar. Então, aí a gente desenvolveu esse projeto pensando nisso, né? E aí os níveis de acesso ficam mais ou menos assim. E o que pode ser trocado entre os profissionais que discutem mais essas questões dos alunos, né? Então, o pedagogo, o assistente social e o psicólogo, o que eles podem trocar, quais informações, né? Então, a gente fez esse desenho, ele está no papel, já está lá na fila de priorização, mas ainda não conseguimos desenvolver. E a nossa ideia, então, é integrar ele, porque nós criamos dentro do SIGA uma possibilidade de comunicação do docente com a coordenação pedagógica, onde eles fazem notificações de turma, notificação do aluno, que necessitem desse olhar da coordenação do núcleo pedagógico, né, dos profissionais do núcleo pedagógico. Então, registram ocorrência de alguma coisa que demande, então, que a coordenação pedagógica atue em relação a isso, né. E agora a gente está fazendo essa via de mão dupla, né, para que também a coordenação pedagógica possa abrir notificações junto à coordenação de curso, junto aos docentes daquela turma, para estar desenvolvendo melhor, então, esse trabalho de atendimento aos alunos, né, em todos os atendimentos que a gente tem. Tá? Então, nossa discussão foi mais em relação a isso, né? Mas sempre tem ainda dúvidas, né, a gente sempre fica em dúvida, até que ponto que aqui a gente pode estar colocando essa informação, e agora com a lei a LGPD, né, de proteção de dados, então tem toda essa discussão também no meio, a gente está fazendo essas tabelas todas aí, né, das informações, para onde vão, quem tem acesso, quem não tem, até que ponto, então tudo isso está nessas discussões nossas, né. Só para compartilhar um pouquinho, assim, mas nós também temos essas perguntas todas aí, mas avançamos um pouquinho junto ao conselho, então, nesse sentido, na categoria de serviço social, né. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a esse ponto, ou até em relação a outro ponto, assim? Eu acho que é bom a gente ter algumas padronizações e alguns documentos, mas eu não sei, eu estava pensando um pouco na lógica, assim, do serviço em que eu atuo, né, em que é um serviço multiprofissional. Ainda penso, quando a gente estava antes da pandemia, que literalmente eu trabalhava na mesa do lado, junto com o assistente social, e na minha frente, junto com a enfermeira e a psicóloga, e por várias vezes o atendimento não era de um, não era de outro, e era de todo mundo ao mesmo tempo. E aí, ok, a partir da hora que eu estou ali, digamos assim, eu já tenho acesso àquela informação, seja ela registrada no sistema, no papel, etc., mas a gente compartilhou as mesmas discussões, assim, entre os profissionais, assim. E aí eu penso que, pelo menos nesse momento presencial, nessa primeira conversa, ou segunda conversa com o estudante, praticamente a gente não tinha, assim, uma diferenciação sobre essas informações, o que seriam sigilosas ou não, porque era o estudante que estava relatando ali, né? E aí eu fico pensando, tá, e aí a hora que a gente vai sistematizar, transformar isso numa anotação, num relatório, etc., como a gente faz isso? Não sei. Aí pensando um pouco pela lógica do SEI, né, que é um dos sistemas que a gente tem na universidade, é aquela coisa de você produzir um documento e ter assinaturas coletivas, por exemplo, e aí você pode até colocar adendo, se de repente alguém quiser fazer um registro um pouco mais técnico até sobre a situação, etc. Mas assim, sei lá, eu estava um pouco pensando, assim, porque a característica do serviço onde eu atuo, eu diria que algumas situações, eu diria que eu tenho uma demanda só pedagógica e talvez eu poderia fazer um registro mais específico, mas a maioria
das situações, quando os estudantes apresentam, elas vêm brincada com várias outras temáticas ou relacionadas aos outros profissionais. E aí essa coisa dos registros, assim, fica, sei lá, é uma das coisas que eu não tenho muitas conclusões, assim, talvez por ser pedagogo e não ter um conselho de classe, assim, eu tenho muitas dificuldades de entender alguns registros e alguns sigilos, uma vez estando dentro da equipe, não para quem está fora da equipe, porque eu acho que sim, tem que proteger os dados, etc. e tal, mas uma vez que todos nós estamos lidando, atendendo o mesmo estudante, algumas restrições, assim, talvez eu não consiga entender muito bem, embora não tenha uma posição 100% em relação a isso. Mas eu sei que esse é um tema que, até quando a gente está conversando sobre outros temas, esse tema aparece, às vezes, quando a gente está discutindo assistência estudantil, registro, etc. e tal. E aí acho que era mais para a gente fazer uma rodada e uma conversa, assim, acho que a gente está falando de sistemas com características bem variadas, né, acho que estamos indo para vários lados, e nesse, pensando mais nas informações dos estudantes, acho que pensar um pouco isso, quem acessa ou quem escreve junto, etc., acho que tem sido uma discussão. Muitos serviços têm se movimentado para não ter os trabalhos tão específicos, só assistentes sociais com assistentes sociais, pedagogos com pedagogos, psicólogos com psicólogos. Os serviços têm feito algumas ações, digamos assim, imbricadas, e aí eu acho que isso, de alguma maneira, impacta nesse tipo de registro, ou como a gente faz o registro dessa situação. Então, acho que mais para a gente discutir, assim mesmo, sei lá, para ouvir todo mundo o que cada um acha. Não sei se vocês tiveram essa discussão também lá no IFSC, Solange. Sim, tivemos, tá? E por isso que foi tão importante reunir todo mundo para montar esse projeto juntos. Tudo isso que tu falasse surgiu, né, nas discussões do grupo, com todos os profissionais juntos. Nossos atendimentos nos campos também são assim, né? Não há uma sala separada para cada um, existem núcleos pedagógicos, coordenações pedagógicas, em praticamente todos eles, não todos exatamente, mas na maioria deles, esses profissionais ficam todos no mesmo local. Então, quando chega o aluno, ele chega para alguém começa a atendê-lo, né, e quando nem sempre a demanda é desse profissional, mas ele faz esse primeiro atendimento, e aí vai demandando os outros profissionais, vão discutindo certos pontos no coletivo, aquela conversa entre os profissionais, né, isso que tu falasse, né, tá ali do lado, já vai conversando, às vezes atende o aluno junto, quando vê, né, essa necessidade, mas são atendimentos diversos mesmo, às vezes o aluno vai lá, ele quer uma coisa muito pontual, até mesmo, ele chegou atrasado, na nossa realidade lá, ele chegou atrasado, ele tem que passar pela coordenação pedagógica, pegar uma autorização para entrar em sala, então, desde isso até atendimentos mais complexos, que aí envolvem, né, os psicólogos, os assistentes sociais, os pedagogos, para discutir N situações ali daquele aluno, né, e aí às vezes precisa trazer um coordenador de curso para junto na conversa, dependendo do que se trata, né, isso acontece também. Então, o registro nosso, a gente pensou muito nisso, bem diversificado, né, de atender a realidade de cada um e de permitir que, se eu atender esse aluno e amanhã ele chegar para o meu colega e eu não estou lá, esse meu colega consiga minimamente atendê-lo e dar continuidade a essa demanda desse aluno. Para não dizer assim, não, a fulana não está hoje, então você vai ter que esperar para ser atendido, né? Então, isso às vezes é complicado. Então, a gente pensou o registro nesse sentido, para facilitar a vida dos alunos e a nossa no trabalho do dia a dia, né? De eu saber o que está acontecendo com aquele aluno e poder atendê-lo da melhor maneira e dar seguimento ao andamento, não precisar começar esse atendimento sempre do zero, às vezes fazer o aluno relatar 2 vezes uma situação, né, que é constrangedora, que é ruim para ele. Então, nesse sentido, assim, né? E aí, sempre surge isso, né, até que ponto, quem pode ver essas informações, como é que a gente faz para compartilhar entre esses profissionais, e
e até que ponto a gente pode registrar as coisas ali num sistema, porque quer queira ou não, é um sistema, ele pode ser hackeado, ele pode ser, né, de alguma forma pode vazar algumas informações. Então, isso tudo surgiu nas nossas conversas, né, de como fazer esse atendimento coletivo, e poder, de certa forma, preservar, né, o sigilo do aluno em relação às informações, né, dos docentes ali, dos discentes, né. Então, é complexo, sempre tem dúvidas, a gente volta e meia retoma, né, essas discussões, é um vai e vem, né, e tem a realidade de cada conselho mesmo, de cada profissional, né, os conselhos regionais tem os códigos de ética e tem as legislações que envolvem isso também, né, tem que a gente teve que levar em conta, então sempre surge mais alguma coisa, como agora essa LGPD, então, enfim, não acaba nunca essa discussão, tá, mas o nosso trabalho também é um pouco nesse sentido de vocês, a gente atende junto, a gente discute certas situações juntos, mas a gente entendeu que precisa ter esse espaço para poder registrar, para melhorar o nosso dia a dia, para não ter que, né, melhorar o atendimento do aluno e o nosso trabalho, né, a gente não precisar ficar refazendo coisa que o colega já fez, para não fazer o aluno solicitar 2, 3 vezes a mesma coisa, porque a gente não tem anotado que ele foi atendido por um outro colega num outro horário em que esse não estava, a gente tem os núcleos pedagógicos flexibilizados aqui, né, então, a maioria do pessoal trabalha 6 horas, então outras 6 horas é outro profissional, então isso gera uma necessidade de ter, de certa forma, alguns registros, né. Então, nesse sentido, a gente fez as nossas discussões e continua fazendo, né. Ô, Solange, obrigado pelas ideias. Acho que eu vou passar para a Cidinha, levantou a mão, mas você chamou a atenção para uma coisa, acho que parece simples, mas eu acho que é bem importante para quem está pensando sistemas, né? Que é essa lógica da gente não pessoalizar algum tipo de atendimento, ou seja, qualquer outro profissional, mesmo que tenha que ser da mesma categoria por alguma questão legal, etc., possa dar continuidade em algum tipo de atendimento. Talvez, quando a gente pensa isso fora dos sistemas, na realidade mais do cotidiano, muitas vezes a gente acaba pessoalizando alguns tipos de atendimento, talvez pelo estudante se identificar mais com algum profissional, por qualquer que seja a razão. Então, eu acho que pensar num sistema nessa lógica de que a gente possa dar continuidade, ou seja, que a equipe possa dar continuidade, acho que isso me parece bem interessante. Cidinha? Nossa, essa discussão está muito boa, porque eu acho que são tantas dúvidas que a gente tem quanto ao sistema, né? O que é ético, o que a gente pode deixar, o que a gente não pode deixar, o que o outro pode ver, o que o outro não pode ver, né? Eu acho que isso é tão rico para nós, porque, nossa, é muito difícil. Aqui na UFV, só um parênteses, Solange, fiquei chocada quando você falou que o estudante, quando chega atrasado, tem que ir na equipe pedagógica, pedir autorização. Eu entendi bem isso? Não é todos os campos, mas dependendo da situação, porque às vezes é uma situação recorrente, e aí acaba que depois eles verificam o porquê que isso está acontecendo com o aluno, né, então eles fazem esse registro né, até para fazer o acompanhamento, né, porque às vezes a situação demanda um acompanhamento, mas são né. quantos estudantes? Tem uns Eu tô aqui 40.000 estudantes, mas a gente tem 22 campos, né, então... Não, porque fiquei pensando na lógica, a coisa acontecendo assim, mas então, eu fiquei meio complexo, assustada. não a maioria dos campos faz isso, né. Eu Fiquei meio trabalho na assustada. reitoria, mas esse é um relato que os campos me passaram. Sim, Meio dependendo, né, também, assustada, não porque tem não é assim, chegou 5 minutos, não, chegou mais atrasadão, assim, né, e é nossa, recorrente, acontece. meio esquisito assim, mas tá bom. São realidades É muito diferentes, né? que a gente tem alunos menores de idade, né, então a gente Ah, trabalha sim. com ensino técnico integrado, então são Sim, alunos menores, né, então fiquei tem um pensando pouco logo. disso. Não o da graduação, alunos
do ensino médio integrado, ensino Sim. técnico integrado. Aham. Então, aqui em Viçosa, a gente está criando, né, a gente está começando agora um projeto novo, que seria um observatório da saúde, né, e que eles possam ter, na verdade vai chamar Observatório da Saúde e Qualidade de Vida, né, seria que um observatório onde a gente já está fazendo uma apanhada de todos os trabalhos que a UFV já disponibiliza para o estudante, todos os projetos de extensão, de ensino que vai de encontro, né, à melhoria de qualidade de vida do estudante, não só do estudante, mas de toda a comunidade universitária, do professor, do técnico, né, porque na verdade um está atrelado ao outro, né, então assim, a gente não pode separar, né, porque a qualidade de vida do técnico influencia na qualidade de vida do estudante, né, o do professor influencia na dos dois e assim vai, né, são emaranhados. Então a gente está desenvolvendo esse observatório, começando agora a estruturar esse observatório, né. Então a gente está fazendo esse apanhado aí, e essas discussões que vocês estão fazendo aí agora, falando do sistema, está sendo, assim, para mim muito bom. Porque eu vou vendo como que a gente pode fazer isso, né, porque a gente tem várias coisas, mas assim, tudo assim, espalhado, um está na pró-reitoria de ensino, outra assistência na pró-reitoria de assuntos comunitários, outro está lá na divisão de saúde, com o pessoal da enfermagem e medicina, o outro está lá no departamento de educação, sabe. Então o que que a gente está fazendo? Esse levantamento de todos os trabalhos, para a gente saber onde é que está faltando, por exemplo, o apoio pedagógico. A gente não tem diretamente o apoio pedagógico, de trabalhar com o estudante, qual que é a sua rotina de estudo, o que está faltando, quais são os grupos que ele se interessa a participar, a estar junto, né, para que ele se sinta pertencente à UFV, para que eu possa fazer algo além das atividades acadêmicas, né, ou qual atividade acadêmica que a gente pode apresentar para ele e que ele possa se interessar, né. Às vezes o estudante ele se interessa por atividade de extensão, outros se interessa por atividade de pesquisa científica, né, e é assim, cada um tem o seu perfil, né. Tem um estudante que não se interessa por nenhum desses 2, né, mas ele gosta da parte de ensino, então ele vai para uma monitoria, uma tutoria, né, que vai trabalhar com isso. Então, assim, esse observatório a gente está tentando fazer esse apanhado, sabe, para depois a gente implementar essas ações que ainda faltam na UFV, sabe, porque é que eu estou percebendo que a gente mais tem falta é do apoio pedagógico direto, sabe, que eu acho que os estudantes ainda estão meio perdidos, né. A gente tem o trabalho de psicossocial, né, que o atendimento, assim, ultimamente tem aumentado demais, né, e eu acho que depois que voltar, retorno presencial, nós vamos ter um aumento muito grande no psicossocial. Então, assim, tem muitos trabalhos. Então esse observatório a gente está criando exatamente para a gente mapear tudo isso, sabe, mapear qual estudante que tem problema de saúde mental, qual estudante que está com problema de saúde mesmo física, mas que isso reflete no mental, que isso faz com que esse estudante evade, porque não está tendo um acompanhamento. Às vezes a impressão que eu tenho, não sei se vocês têm essa impressão, mas eu fico perguntando, na verdade eu acho que no último encontro nosso eu até coloquei isso, sabe, de que eu fico muito preocupada, às vezes, com o estudante que nem sabe que ele precisa de ajuda. Então, assim, às vezes ele está passando por uma dificuldade, mas nem ele tem consciência disso, e a gente como técnico, como professor ou coordenador de curso que está ali junto com esse estudante, também não percebe isso, né. Então, e às vezes essa pessoa acaba evadindo, né, tendo uma frustração, porque não concluiu o seu curso, né, o seu sonho de fazer uma universidade, um sonho de realizar, às vezes, o primeiro da família a frequentar um curso superior. Então, assim,
uma frustração tanto para ele quanto para a família, de uma coisa que às vezes era simples de resolver. Eu tenho essa preocupação, sabe. Mas é isso que eu queria compartilhar com você. Obrigado, Cidinha. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário para não monopolizar e eu ficar falando aqui, mas eu acho que a sua preocupação é compartilhada por todos nós que estamos aqui. Não é tão simples fazer essa aproximação e tão simples de uma pessoa perceber que precisa de ajuda. Acho que esse é um tema bem delicado e eu não sei se seria um sistema que a gente conseguiria dar conta disso. Eu acho que isso envolve outras formas, talvez, de ação, não bem um sistema. O sistema, talvez ele possa ajudar a produzir alguns indicadores, alguns relatórios ou alguma coisa parecida, mas eu não sei se ele daria conta disso. Agora, uma coisa que eu queria perguntar, eu já passo para você, Cidinha, se de repente alguém mais aqui conhece algum outro documento, pode ser do serviço social, da psicologia, dos conselhos de classe, mas voltados diretamente para assistência estudantil, não documentos gerais. Acho que a gente chegou a fazer uma pesquisa há uns 2 anos atrás, mas talvez esses documentos tenham sido produzidos um pouco mais recentemente. Se alguém tiver acesso a outros documentos assim voltados para assistência estudantil, eu acho que esses documentos eles podem ser bem interessantes. Cidinha? Outra pergunta que eu queria, não sei se no grupo tem alguém, mas quando a gente estava pensando nesse observatório, eu pensei, porque aqui a gente tem na UFV a capelania, sabe? Da Igreja Católica, né? Então, assim, eu pensei muito em envolver a capela nesse trabalho, sabe? Porque eu acho que muitos estudantes, às vezes, eles se identificam com o trabalho da capelania, sabe? E, assim, a gente tem pesquisas falando, assim, né, desse envolvimento do estudante, né, nessa crença religiosa, como que isso melhora a qualidade de vida dele. Eu queria saber se vocês, alguém aí, tem essa experiência, porque acho que talvez seria uma coisa muito viável, sabe? Cidinha, eu não tenho essa experiência. Eu sei que a Federal Rural do Rio tem alguma coisa parecida, de repente dá para entrar em contato com eles para saber como isso funciona. O que eu sei te dizer, Cidinha, é que, de maneira geral, quando os estudantes eles participam de um grupo, né, um grupo de pertencimento, e a capelania pode ser um desses grupos, né, o movimento estudantil pode ser outro grupo, o projeto de extensão pode ser outro grupo, atividades voltadas para a sustentabilidade, podem ser outro grupo, mas, assim, de maneira geral, quando os estudantes eles são parte de um grupo, e esse grupo nada mais é do que parte das dimensões da universidade ou daquilo que a universidade tem feito, isso sim tem um potencial de colaboração, tanto do ponto de vista da aprendizagem desse estudante, de participar de um grupo ajuda na motivação, que por sua vez pode ajudar na aprendizagem, mas também costuma ajudar no fortalecimento assim de redes de apoio para esse estudante. Então, assim, eu não sei te dizer muito especificamente sobre capelania. Eu diria até que, de uma maneira geral, as universidades, a gente tem até uma certa aversão a alguma coisa mais próxima de religião, etc. e tal. Talvez os documentos da Unesco, né, o guia sobre boas práticas de assuntos estudantis, etc., eles citam a capelania como um dos serviços que podem ser pensados para os estudantes. Acho que é algo que pode ser estimulado ou não de acordo com as características de cada uma das instituições, mas pensando em termos de envolvimento de maneira geral, eu acho que atividades com o potencial de fazer os estudantes se agregarem a um grupo e se sentirem parte de alguma coisa, geralmente costumam ajudar muito. E aí, agora,
outra coisa que eu lembrei, que também não tem nada a ver com sistemas diretamente, mas a gente tinha um projeto na Unifesp, um programa, né, de bolsa de iniciação à gestão, que eram projetos que a gente desenvolvia com os estudantes, projetos que tinham a finalidade de pensar na própria permanência dos estudantes. E aí cada projeto, cada campus pensava num tema específico e numa abordagem, mas geralmente esses estudantes, talvez a grande contribuição deles não era nem tanto com o projeto e com o tema em si, embora eles fossem muito bons em relação a isso, mas eles funcionavam, pelo menos a gente em Osasco chamava eles assim de tentáculos. Eles eram uma espécie da gente mais próximo dos estudantes que talvez a gente não conseguia alcançar pelos meios institucionais de comunicação. E geralmente eles conseguiam perceber esses estudantes que talvez não conseguissem identificar que eles precisavam de ajuda, assim. Então, eu acho que, das questões que você trouxe antes, pensar os estudantes como parceiros, assim, me parece uma grande forma. Não é um sistema, mas isso pode ser, de alguma maneira, organizado e sistematizado nas instituições, do como eles podem fazer isso, assim. Eu acho que em outras instituições, quando eu estive em Portugal fazendo um estágio, etc., eles fazem alguns cursos com os estudantes veteranos, e aí esses cursos, por exemplo, se relacionam a questões de álcool e drogas, a questão de violência no relacionamento, etc. Então, de alguma maneira, os veteranos, eles acabam sendo pessoas que têm um pouco noção de quando o outro estudante precisa de procurar ajuda sobre algum determinado tema. Eu lembro que lá em Portugal, a questão da violência em relacionamentos era algo que estava pegando bastante, assim, e nem sempre dentro do relacionamento, a pessoa que está no relacionamento conseguia perceber que ela precisava de ajuda e, de repente, se afastar do relacionamento. E aí eles tinham alguns cursos com os veteranos, assim, que de alguma maneira ajudavam. Estou só trazendo algumas ideias para ver se a gente pode ajudar nesse sentido. Alguém mais quer fazer algum comentário, trazer algum outro tema, etc., sobre os sistemas? Bom, eu acho que talvez a gente possa encerrar a discussão de hoje. Eu acho que essa discussão dos sistemas ela ainda vai se prolongar por um bom tempo, porque a gente está, muitos de nós, desenvolvendo e outros atualizando, né? Então, se ninguém quiser colocar mais nada, eu agradeço. Acho que a gente conseguiu dar continuidade, explorar alguns pontos, né? E espero aí que a gente consiga caminhar dentro das nossas instituições para esses sistemas. Acho que um tempo atrás, conversando com a Michelle, a gente até entrou numa paranoia de que, de repente, a gente conseguisse ter um sistema nacional, o Fonaprace, ou a Andifes, criar um grande sistema, etc. Isso é um pouco inviável, etc., mas alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se alguém tiver alguma coisa para complementar sobre sistemas, etc., senão a gente encerra hoje e depois a gente vai continuar com o tema das tutorias e mentorias. Eu só queria agradecer, tá? Vocês. E espero poder participar em outras oportunidades. Aprendi bastante aí com essa troca de experiências, tá? Muito obrigada, pessoal. E fico à disposição se alguém quiser conhecer, né, os sistemas. A gente está sempre trocando ideias aí com vários institutos e universidades também, tá? Um abraço a todos. Então, tá bom, Solange. Eu que agradeço a sua participação, as ideias e a experiência de vocês. E a ideia é essa, a gente trocar experiências. Talvez em alguns assuntos a gente é mais avançado num ponto, nossa instituição, em outros assuntos, outras instituições. A ideia é a gente ir trocando experiência. Acho que foi para isso assim que nasceu as ideias do grupo e das atividades. Os temas
vão surgindo no momento, né, nas outras discussões, mas a ideia é a gente compartilhar experiências e, de alguma maneira, também se sentir um pouco apoiado, que às vezes a gente fica muito no nosso serviço ou na nossa instituição, e às vezes até acha que a gente é um pouco maluco fazendo algumas coisas, e depois poder conversar com outras pessoas dá um pouco uma sensação melhor. Mas acho que a ideia era essa, a gente não finalizou o tema, não esgotou, mas acho que deu conta, assim, de uma discussão razoável. É isso, gente, seguimos, então, obrigado e até a próxima atividade. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Obrigada. tchau, Tchau, gente. tchau.